Uma boa noite a cada um de vocês que está assistindo essa transmissão ao vivo. Essa transmissão tem como objetivo estar com os irmãos da Igreja Batista Manaim, aqui em Fortaleza, assim como várias igrejas no Brasil e no mundo. Nós não estamos possibilitados de nos reunirmos como igreja aos domingos. E a gente decidiu, então, como igreja, ter esse momento de transmissão online do sermão para a comunidade. A gente não acredita em culto online. O culto ele é algo que é feito a partir da igreja para Deus, mas a gente acredita na possibilidade de usar as tecnologias como uma forma de trazer ensino e verdade para os irmãos. Então, a gente incentiva os irmãos da Batista Manaim dentro de suas casas, terem os seus cultos domésticos, terem os seus momentos com suas famílias de estudo bíblico, de oração, de leitura principalmente, de compartilhar ali uma leitura de um texto bíblico, de conversar, mas após o período de culto doméstico, a gente incentiva também que eles se reúnam em torno da TV, do celular, do computador, para ouvirem um momento comunitário de ensino e de instrução na palavra. A gente está em períodos difíceis na nossa vida. As previsões nem sempre são das melhores, mas nós temos confiança em um Deus que é bondoso, que é gracioso, que está soberano nos céus. O coronavírus não é um erro de Deus, o coronavírus não é uma falha divina. O coronavírus e as pandemias que surgem são manifestação da vontade de Deus, que muitas vezes é misteriosa, mas sabemos que sempre será bondosa conosco. A gente sabe que Deus está na frente de tudo e que Ele está cuidando de nós. Martinho Lutero dizia que a gente não sabe por quais caminhos Deus nos conduz, mas a gente sabe que pode confiar no nosso guia. Lá na igreja, a gente estava no meio de uma série no livro de Hebreus. E agora a gente vai dar uma pausa nessa série em Hebreus para a gente conversar justamente sobre esse período que a gente está vivendo. Conversar a partir da palavra de Deus. Durante a praga que assolou Spurgeon e a igreja do tempo de Spurgeon, Spurgeon escreveu que os homens precisam, a partir de suas ciências médicas, ensinar acerca de cuidado, de higiene e tudo mais, mas é nosso papel como pregadores do evangelho trazer o aspecto o aspecto espiritual e religioso de tudo isso. Então, o objetivo dessa série de sermões que a gente vai ter aos domingos é justamente discutir acerca de como nós nos colocamos no meio dessa situação. Hoje nós vamos olhar para Romanos capítulo 8, do verso 16 ao verso 39. E a gente vai falar sobre o que nos faz perseverar durante o gemido da criação. Então, lhe convido a orar comigo. A gente vai orar juntos. Então, a gente vai ler a palavra de Deus. Então, oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós agradecemos pela Tua palavra. Somos gratos pela tecnologia, Deus, porque a Tua graça nos deu de forma providente meios para que pastores se comuniquem com suas igrejas, mesmo sem estar presente com eles. O Senhor deu cartas a Paulo e hoje o Senhor dá o YouTube, o Senhor dá o Zoom, o Senhor dá o Google Meet, o Senhor dá várias ferramentas para que nós possamos continuar nos comunicando com as nossas igrejas, mesmo trancados às vezes em nossas casas. Que o Senhor possa continuar dando graça, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, livrar o nosso país de qualquer mal que esse vírus venha trazer sobre nós, em nível de saúde pública, em nível de economia, no nível dos relacionamentos eclesiásticos, que a Tua graça se manifeste de forma sobrenatural sobre cada um de nós. É assim que nós oramos e pedimos que as transmissões funcionem bem, pedimos que a gravação desse sermão possa edificar as pessoas que não são da Batista Manaim, mas que porventura possam chegar aqui, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, que nossas mentes sejam abertas pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua verdade, que os nossos corações sejam tocados pelo poder de Deus, para que nós possamos amar a Tua palavra, que nossos pés, que as nossas mãos sejam guiadas por Ti, para que possamos rapidamente praticar e agir de acordo com a Tua verdade. Se nós oramos no santíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que fala basicamente do evangelho da justiça de Deus. Paulo está interessado em levar o evangelho à Espanha e Paulo então transmite as verdades do evangelho àqueles irmãos e toca em muitos pontos importantes para nós. Fala sobre a depravação do homem, fala sobre santificação, fala sobre justificação. Em Romanos capítulo 8, Paulo começa a falar
acerca da ausência de condenação para aqueles que vivem em Cristo. Não existe mais condenação, não existe mais ira divina. O que nós recebemos é o amor de Deus, é a graça de Deus manifesta na obra perfeita de Jesus. Então, ele começa a falar, a partir do verso 1 do capítulo 8, sobre não existir mais condenação a cada um de nós. Lá no versículo 12, ele começa a falar sobre a filiação que nós temos em Cristo. Não somos escravos, não somos só convidados para a sua casa, nós somos filhos daquilo, filhos atraídos pelo Santíssimo Deus. Então, a partir do verso 16, Paulo começa a descrever um aspecto muito específico dessa filiação. Ele começa a falar que a filiação que nós temos para com Deus vivo e esse aspecto de sermos co-herdeiros do Messias se dá em termos de sofrimento. No verso 16 de Romanos 8, a gente lê assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa e ela é incrível no modo como ela estabelece a segurança que nós como crentes temos mesmo durante o sofrimento. Deus nos colocou numa situação complicada. Nós estamos em pandemia. A minha geração nunca tinha experimentado nada próximo disso. A minha geração nunca passou por um momento de confinamento.
A minha geração nunca precisou evitar estar no culto por qualquer motivo. Agora, aprove a Deus nos colocar nesse tipo de ambiente. E é um momento em que a gente sofre. As conversas dos irmãos nos grupos do WhatsApp da igreja, a conversa dos irmãos nos momentos de privação de reunião, são conversas de sofrimento. Os irmãos sentem falta da comunidade, os irmãos sentem falta da igreja. Alguns irmãos sofrem porque estão trancados em casa e com medo de participarem desse processo infeccioso, sejam porque fazem parte de grupos de risco, seja porque têm medo de infectar outras pessoas com essa pandemia. Alguns irmãos têm sofrido financeiramente por causa disso. Autônomos não conseguem mais trabalhar, alguns pequenos empresários precisam demitir seus colaboradores. É uma situação difícil. Todos temos sofrido. E Deus nos colocou nessa situação. E por que sofremos? Por que a gente passa por isso tudo? Como é que a gente persevera quando isso acontece? Porque muitas vezes a tentação nesse momento é largar a Cristo. A tentação, quando o sofrimento se torna maior do que a gente imagina que pode suportar, é simplesmente abandonar aquilo que a gente acredita e nos entregar a outros deuses, seja o Deus do sexo, seja o Deus da riqueza, seja o Deus do medo, qualquer ídolo que surge à nossa volta, tentando nos convencer de que Deus não é bom o bastante, de que Deus nos esqueceu, que Ele nos colocou em outro lugar. Paulo era um homem de dores. Paulo sofreu muito. E Paulo continuou fiel no sofrimento. Romanos capítulo 8 nos explica por que é que Paulo conseguiu perseverar durante esse tempo em que a criação geme e nós sofremos dentro desse mundo caído. Paulo apresenta isso de algumas formas, e são formas como nós devemos também perseverar nesse tempo em que toda a criação geme por causa dos males que surgiram por causa do pecado. A partir do verso 16, nós lemos que o Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. O contexto aqui é justamente a explicação da filiação. Nós somos filhos de Deus, sendo filhos de Deus, e o Espírito testifica isso sobre nós. Nós temos uma herança prometida. O filho recebe herança, Jesus recebeu herança, então nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é nosso irmão e a herança que está guardada com Cristo Jesus também é nossa, se estivermos com Cristo em Deus. A forma como nós passamos pelo sofrimento é permanecendo ao lado do nosso irmão, é olhando para a promessa de uma herança que vem em Cristo. Mas como é que a gente permanece nisso? E o texto continua dizendo de uma forma que chama muita atenção. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. O texto diz que nós sim seremos herdeiros com Jesus, se nós também participarmos dos sofrimentos de Jesus. A promessa de uma herança, uma glória futura que nos é prometida a partir da obra plena de Jesus, vem quando nós participamos de Jesus. E participamos de Jesus sofrendo com ele. Participando dos sofrimentos que essa vida nos dá através da obra de Cristo também. Estar com Cristo é estar nos sofrimentos de Cristo. Estar com Cristo é estar nos sofrimentos do tempo presente. Estar com Cristo não vai lhe dar uma vida agradável nessa terra. Estar com Cristo não vai lhe dar simplesmente a fuga de qualquer privação ou provação. Estar com Cristo vai te fazer participante dos sofrimentos desse Cristo. Nós adoramos um Deus que tem feridas. Nós adoramos o Jesus das cicatrizes. O nosso Senhor é alguém que foi assassinado numa cruz. Ele foi morto, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Como é que nós esperamos que a nossa fé se manifeste sem sofrimento? Se o nosso Deus não aparece, como nas imagens do panteão grego, de deuses fortes, de deuses intocáveis, quando ele aparece em fraqueza, como homem, morrendo por nós, morrendo para nos dar de uma herança eterna. Herança essa que participaremos se participarmos agora da dor, se participarmos agora do sofrimento. Somos herdeiros com Jesus, então receberemos do mesmo que ele recebeu. Paulo tinha certeza que Deus lhe guiava durante o sofrimento. Era uma certeza que Paulo tinha. Essa convicção profunda de que Deus o colocava no sofrimento para colocá-lo em Jesus,
dava para Paulo força para continuar firme na fé, se vendo herdeiro, olhando para a recompensa. Porque ele sabia que Deus estava ali. E ele sabia o que é que o sofrimento gerava. Nós não amamos o sofrimento. Nós não somos masoquistas que procuram a dor. Mas quando o sofrimento vem, quando Deus nos coloca na provação, a gente sabe o que é que o sofrimento gera. O sofrimento me faz participante da obra de Jesus. O sofrimento me coloca nessa maravilhosa participação do Cristo que sofreu, do Deus sofredor que se manifestou na encarnação. E então, eu sei que eu também receberei da herança, daquilo que me é prometido. Ele vai dizer no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo tinha confiança nesse sofrimento que ele recebia em Cristo, porque Paulo sabia que os sofrimentos no plural dessa vida não podiam ser comparados com a glória que seria revelada na outra vida. Essa glória, a herança. A herança que nos é prometida em Cristo é uma glória que vai ser revelada em nós, e essa glória que há de ser revelada é incomparável com os sofrimentos dessa vida. Perceba, sofrimentos no plural e a glória no singular. A ideia é que se juntar todos os sofrimentos dessa vida, tudo aquilo que você já sofreu, todas as dores das quais você já participou, toda a dificuldade que vem na situação que a gente está vivendo agora, todos os sofrimentos que ainda virão, junta tudo isso, faz um grande pacote e não é nada comparado com a herança que a gente tem reservada em Cristo Jesus. O sofrimento aponta para a glória que há de se manifestar. Em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz que existe um eterno peso de glória acima de toda a comparação, sendo guardado e acumulado a nós quando nós vivemos os sofrimentos em Cristo Jesus. Existe uma proporcionalidade. Existe uma íntima relação de um acúmulo de peso, um peso que aumenta, uma glória que se torna ainda maior, uma herança cada vez superior nos céus, em comparação com as dores e os sofrimentos que a gente recebe nessa vida em Cristo Jesus. Por isso, Paulo tinha força e confiança. Paulo permanecia na fé porque o sofrimento nos faz herdeiros com Cristo de uma glória incomparável. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4 que nós fixamos os nossos olhos naquilo que se vê e não naquilo que não se vê. Desculpa, ao contrário, né? Ele diz, nós fixamos nossos olhos naquilo que não se vê e não naquilo que se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, mas aquilo que se vê é transitório, é passageiro. O sofrimento do tempo presente é transitório, vai passar, a infecção passa, o vírus passa, a morte passa. Os sofrimentos do tempo presente não são nada. A gente perde empresa, a gente perde dinheiro, a gente perde recursos, sonhos que a gente demorou uma vida para construir se esvaem e não são nada. Não são nada porque nós temos a obra perfeita de Cristo acumulando a nós um tesouro. E quando participamos dos sofrimentos em Cristo, esse tesouro aumenta. Encontramos alegria durante o sofrimento, porque ainda que o sofrimento nos machuque, ele aponta para uma recompensa que será muito maior. Então, quanto maior for o sofrimento, maior é a recompensa para a qual ele aponta. Se estiver difícil para você, se você estiver sofrendo, se você estiver passando por dificuldades das mais insondáveis, você pode encontrar força e confiança nesse momento, olhando para o fato de que, por maior que soe, que pareça, que você sinta essa dor, ela aponta para um peso de glória incomparável. E você pode ter confiança em uma recompensa que vai fazer com que essa dor pareça nada. Se essa dor parece grande, quão maior não será a recompensa que nós receberemos em Cristo Jesus. Agora, você lê isso, você imagina, Iago, mas Paulo está falando dos sofrimentos no ministério. De pessoas que o perseguiam porque ele era crente, o perseguiam porque ele era salvo, o perseguiam pela pregação do evangelho. Mas Paulo fala, tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente. Ele não parece estar falando simplesmente de um tipo de sofrimento específico, do sofrimento que surge por causa da fé, mas dos sofrimentos do tempo presente, das dores que surgem nessa vida normal. Ele vai dizer, literalmente no grego, que são os sofrimentos dessa era, os sofrimentos desse tempo, os sofrimentos que a gente está passando agora. E os sofrimentos que nós passamos não são só sofrimentos por causa da pregação do evangelho, são sofrimentos que nós vivemos por causa da vida presente, nesse mundo caído, nesse mundo frágil. Acaba, então, que Paulo está dizendo pra gente que todo sofrimento em Cristo é um sofrimento
por Cristo. Quando nós sofremos em Cristo Jesus, ainda que seja um sofrimento comum da vida, é um sofrimento por Cristo Jesus. Você não precisa ser perseguido pelo Evangelho, você não precisa ser chicoteado ou morto em um país muçulmano. Tudo o que você precisa é sofrer na vida presente, os sofrimentos comuns da vida, permanecendo em Cristo, vivendo para Cristo, existindo por Ele. E esse sofrimento vivido em Cristo é um sofrimento por Cristo, porque você está vivendo para a glória dele e está participando dos sofrimentos de Cristo e se tornando cada vez mais co-herdeiro daquilo que nos é prometido no Evangelho. Paulo permanecia firme, perseverava durante esses gemidos da criação, porque o sofrimento nos faz herdeiros com Cristo de uma glória incomparável. A gente pode aguentar o que a gente está passando, porque todo sofrimento nos faz herdeiros com Cristo de uma glória muito maior que qualquer coisa que o vírus possa nos tirar, que qualquer coisa que a recessão possa nos tirar, que qualquer coisa que a dor tem que tirar de nós. Mas não só isso. Paulo também fala que nós seremos libertos dos sofrimentos oriundos da terra caída e que isso tem que nos dar força e esperança para perseverar em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, nós temos a confiança de que sairemos desse ambiente de dor e de sofrimento que é a casa que nós moramos. A partir do verso 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo está dizendo que existe uma expectativa que não é nossa, nem de Deus, uma expectativa que é da criação. Aqui ele está dizendo que o planeta Terra, que o mundo, que as rochas, as montanhas, as árvores e os mares possuem uma expectativa. Ele não está dizendo que seres inanimados possuem vida, mas ele está dizendo que a criação, por ter sido voz de Deus, criada por Deus, espera alguma coisa. O que é que a Terra espera? Qual é a expectativa da criação? A expectativa da criação é a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o planeta Terra existe esperando uma coisa. O planeta Terra existe na expectativa de uma coisa: que os filhos de Deus se manifestem. Nós estamos ainda nesse mundo presente, nós ainda estamos nessa realidade atual, porque nós temos os filhos de Deus precisando se manifestar ainda. Por que o texto diz isso? Por que Paulo chama a atenção no verso 19 para essa expectativa da revelação dos filhos de Deus? Diz o verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. O que acontece é que quando Adão cai em pecado, Adão, nosso representante diante de Deus, não só leva a humanidade com ele em pecado, mas toda a existência cai em pecado, toda a criação cai em pecado. Por isso passa a existir morte, por isso passa a existir predação animal, por isso surgem abrolhos nos campos, por isso existe doença, por isso existe morte, por isso existem pragas, por isso existe recessão econômica, por isso existe dor, depressão, sofrimento, morte, egoísmo, violência. Porque Adão caiu, todo o universo caiu com ele. Por isso, a criação está sujeita à vaidade, ou à ideia de inutilidade. A criação não é mais aquilo que ela tinha que ser. A criação não é mais quem ela era. Aquilo que o mundo está fora do mundo agora. Não é mais algo que está manifesto naquilo que a criação é. Então a criação espera. A criação aguarda. Porque a criação tem uma esperança. A esperança da criação é ser libertada desse cativeiro de corrupção. Existe uma expectativa dentro do núcleo, do coração da existência do cosmos, por ser renovado, por ser transformado, por ser retirado desse mundo de pecado e ser feito uma coisa nova. A promessa no livro de Pedro é que com estrepitoso estrondar esse mundo vai ser consumido pelo fogo, e então nova terra será criada para nós. O mundo aguarda por isso. Há uma expectativa, há uma ansiedade por essa manifestação. Então por que a terra, que está na esperança de ser tirada da corrupção, ser redimida, tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus? Porque é só por isso que nós esperamos ainda nessa terra.
Essa terra, esse tempo presente existe para revelar os eleitos, para revelar os filhos de Deus. Então os filhos de Deus estão se revelando. Cristo já podia ter voltado, as coisas já podiam ter acabado, a gente já podia estar no estado eterno, mas mais eleitos têm se manifesto, mais filhos de Deus têm surgido, e nós aguentamos nesse mundo caído, enquanto os filhos de Deus vão se manifestando até o último dos eleitos vir a Cristo. Então a expectativa do mundo caído, desse cativeiro de corrupção que é essa terra, é que os salvos se manifestem. Porque quando todos os salvos se manifestarem, então a criação será transformada, será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ah, meus irmãos, essa terra será liberta também. Essa terra está caída em pecado e esta terra nos causa sofrimento. Essa terra nos causa dificuldade, seja por causa da escassez da existência, seja por causa de desastres naturais, terremotos, maremotos, furacões, tempestades, inundações, deslizamentos, seja por questões de saúde, vírus, bactérias, coisas que atacam o nosso corpo. O mundo caiu e o plano inicial que se manifestou no Éden não era que houvesse morte por doença, não é que o coronavírus nos tocasse, não é que o ebola, não é que qualquer outra doença do nosso corpo nos afetasse, mas o mundo caiu, o cativeiro da corrupção é onde nós moramos. Moramos em um mundo caído, em um cativeiro da corrupção, mas seremos libertos. A própria terra será liberta. E então haverá a manifestação da glória dos filhos de Deus. Quando a glória dos filhos for manifesta, essa é a herança, então a própria terra será libertada e nada mais na nossa habitação vai nos trazer dor e sofrimento. Porque sabemos, diz o verso 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação geme, a terra geme, e nós sentimos os gemidos da criação em cada uma desses fenômenos naturais que nos tocam e nos destroem. A terra está gemendo de dor. E nós temos confiança que na revelação final dos filhos de Deus e na redenção final de todas as coisas, incluindo a terra, e o fato de que nós vamos para essa nova terra em Cristo, isso nos dá esperança para aguentar o sofrimento. Nós não estaremos lutando contra o coronavírus para sempre. Nós não estaremos lutando contra pandemias para sempre. Nós estaremos vivendo e morando para sempre em uma terra onde mana leite e mel, em uma terra onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há doença, onde não precisa de quarentena. Ninguém vai precisar de isolamento social na nova terra, porque a terra não será mais um cativeiro de corrupção. As doenças não vão nos alcançar mais. Os males não vão nos ferir mais, porque há uma promessa plena em Cristo Jesus de que essa terra, que agora geme de dor, será também transformada e habitaremos para sempre em um ambiente de liberdade e de glória com a manifestação dos filhos de Deus. Mas não só o mundo à nossa volta será redimido completamente, também nós seremos plenamente redimidos através da obra de Cristo Jesus. É o que nós lemos a partir do verso 23. E não somente ela, aqui falando da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não só a terra vai ser redimida, completamente comprada e transformada e trazida diante de Deus, mas também nós. Nós quem? Nós que temos as primícias do Espírito. Nós que recebemos os primeiros frutos do Espírito Santo. A primeira manifestação do Espírito. E veja, o Espírito ainda vai se manifestar de forma plena em nós. Nós ainda temos os primeiros frutos, as primícias, a primeira colheita do Espírito. Haverá uma manifestação do Espírito Santo mais completa, mais profunda, mais imensa, que se dará quando essa glória se manifestar. Se você acha que tem hoje o guiado do Espírito Santo, meu irmão, você não sabe o que é ter o Espírito Santo. Se você pensar naquilo que nós teremos do Espírito no último dia. A promessa é que seremos revestidos da natureza divina. A promessa é que esse Espírito nos transformará de forma plena e completa. A promessa é que a experiência que temos com o Espírito agora, que é maravilhosa, é muito pouca. É o primeiro fruto. É a entrada. Nós ainda receberemos do prato principal do Espírito. E isso nos dá esperança. Porque ainda que o nosso corpo gema, ainda que o nosso corpo fique doente, ainda que a nossa existência sofra, há uma promessa de transformação completa através do Espírito Santo. É por isso que, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso
corpo. Irmãos, nós estamos gemendo. A Terra geme, o planeta Terra geme de sofrimento, mas a gente também geme. A gente também sofre. A gente também sente as dores no nosso corpo. Talvez você, jovem e inconsequente, não ache que essa é uma grande promessa. A promessa de uma redenção do corpo. Mas essa é uma promessa valiosa para você que está doente, para você que está ferido, para você que está internado, para você que está velho, você que tem comorbidades. O corpo será transformado. Nós não seremos simplesmente Gasparzinhos desencarnados, espectoplasmas atravessando paredes. Nós teremos corpo. Teremos um corpo tão fixo, tão sólido, tão profundo, que nós passaremos pelos vazios entre os átomos e esse mundo vai parecer de fumaça. Quando Jesus atravessa paredes, no Evangelho de João, não é porque Jesus está gasoso e o mundo é sólido. É porque o mundo se torna gasoso diante da verdadeira solidez do novo corpo que teremos em Cristo Jesus. A promessa é que hoje nós gememos. Por enquanto, a gente sofre, mas haverá uma redenção do nosso corpo. Teremos um novo corpo que não vai cair em doenças. Um novo corpo que não vai sofrer infecção viral. Um novo corpo que será incapaz de ser ferido pelo que quer que seja. Teremos um novo corpo. Quando recebermos a adoção de filhos. Nós gememos numa expectativa. A expectativa de sermos finalmente adotados. Ora, a adoção é algo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Já somos filhos. Mas nós ainda não moramos na casa do nosso Pai. A gente ainda não foi atraído para o lar definitivo. Parece que Paulo está dizendo que, olha, por enquanto, nós temos já a carta de adoção, já temos um relacionamento com nosso Pai, mas nós ainda somos peregrinos nos orfanatos desse mundo. Nós ainda estamos nesse mundo caído, nesse lar de corrupção, mas estamos aguardando ansiosos quando o nosso Pai vem nos buscar e vai nos levar para casa. E nós seremos transformados. Nós seremos adotados de fato. Nosso corpo será redimido. Essa é a nossa esperança. É na esperança, irmãos, que somos salvos. Você pode ouvir e dizer, Iago, eu não consigo ver isso. E é normal não ver isso, porque somos salvos na esperança. Nossa salvação se dá olhando para o futuro. A esperança é invisível. Ora, não se vê a esperança porque quem espera o que está vendo. Quando a mãe espera o bebê no seu ventre, ela não está vendo o bebê ali. Quando a criança nasce, então você não espera mais, porque aquilo está posto. Nós somos salvos na esperança. A salvação é apontada para o futuro. Nós aguardamos, nós esperamos. É normal não conseguir ver agora. É normal não perceber isso agora. É normal olhar para o mundo à sua volta e achar que é só isso que existe. É normal passar por momentos em que você teme que não haja nada além da meia-noite. Mas quando você crê, quando você encontra a obra perfeita de Cristo Jesus, então você encontra algo que você não vê, mas que você acredita. Algo que você espera que vai se manifestar. Se manifestar, talvez de forma demorada? Talvez. Nós aguardamos com paciência. Diz o verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Há uma promessa de herança e a gente aguarda. Há uma promessa de esperança e a gente espera. E espera com paciência. Talvez demore para a gente voltar às atividades de culto na igreja. Talvez demore para a gente poder se ver livre de surtos e pragas. Talvez demore para que haja recuperação na economia depois disso tudo. Mas, irmãos, nós esperamos algo que não vemos. E esperamos com paciência. Porque ainda que as coisas melhorem, porque ainda que a questão de saúde pública se supere, no fim das contas, nada disso que a gente vê no mundo presente é realmente o que a gente espera. Nós não estamos só esperando para sair da quarentena. Nós não estamos esperando pelo fim da pandemia. Sim, esperamos essas coisas em algum nível, mas a nossa esperança, a nossa ansiedade é por escapar de todo e qualquer mal desse mundo presente, encontrando uma redenção não só do mundo da habitação onde estaremos, mas também do mundo da habitação física de quem nós somos. Seremos adotados. Não vemos isso agora, mas receberemos a redenção plena e perfeita através de Cristo Jesus, quando essa glória se manifestar, quando recebermos o prato principal do fruto do Espírito, e então, como co-herdeiros de Cristo, recebamos a herança plena em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Se já não fosse o bastante, temos também a promessa de que o Espírito Santo, nessas primícias que recebemos dele, intercede por nós, gemendo conosco do sofrimento. É o que nós lemos no versículo 26, no versículo 26 e no versículo 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nós temos ajuda na fraqueza. Nós não simplesmente temos que olhar para frente, olhar para a promessa, olhar para a redenção, guardar as expectativas gemendo. Mas há a promessa de que o Espírito Santo está ajudando a gente nisso. Esse gemido não é solitário. O Espírito está lá nos dando força, nos dando apoio. Você não está à mercê das próprias capacidades. Você não permanece na fé à mercê dos próprios méritos, à mercê da própria força por permanecer. Você fica na fé, porque há um Espírito sendo o teu auxílio nessa batalha contra os sofrimentos do tempo presente. Porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não é na nossa força. Ele não nos ajuda na nossa pretensa autonomia. Ele nos ajuda quando a gente geme, quando a gente confessa, quando a gente se ajoelha, quando a gente se prostra, quando a gente diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho força. Senhor, não dá mais. Senhor, me ajuda. A gente geme. E então o Espírito está do nosso lado, nos ajudando nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos sequer orar como convém. Nós não sabemos nem como pedir para Deus para sair dessa situação. Nós não sabemos nem qual é a vontade e o plano de Deus. A gente pede por tanta coisa estranha. A gente ora com sofrimento e dor no coração, às vezes amargura. A gente nem sabe como orar, a gente não sabe nem por onde orar. Mas há um Espírito que ora por nós. Há um Espírito que intercede por nós. Há um Espírito orando por você. O Espírito Santo, no meio do seu sofrimento, está orando pela sua vida. Às vezes você manda mensagem para os irmãos pedindo que alguém ore por você. Às vezes você acredita que o pastor tem uma oração poderosa ou mais forte que a oração de outras pessoas. Mas a oração do Espírito Santo é uma oração que nós temos sempre que estamos em fraqueza, em gemido de sofrimento. Agora tem algo maior aqui. O texto diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito não só ora, porque às vezes nós oramos pelos outros de forma um tanto fria. Alguém pede oração, a gente faz aquela oração, Senhor, abençoa fulano e pronto. Mas o Espírito tem uma oração sofrida. Ele ora com gemidos. Assim como nós gememos, assim como a criação geme, o Espírito geme. E o gemido aqui, inexprimível, é o gemido da criação e o gemido dos homens. É um gemido de dor. É um gemido de sofrimento. Ora, quando nós lemos a Bíblia, a gente encontra Deus como o Criador de todas as coisas, um ser impassível, um ser acima de tudo e de todos. Mas é um Deus que nos coloca no sofrimento e se coloca conosco no sofrimento. Ele não é um Deus que simplesmente nos coloca em más situações e a gente olha para cima e pergunta: cadê Deus agora? Cadê teu Deus? E a verdade é que o teu Deus está do teu lado, sofrendo contigo, chorando contigo, sentindo cada uma das tuas dores. Muitas vezes nós não encontramos empatia das pessoas à nossa volta. A gente não acredita que as pessoas sentem aquilo que a gente está sentindo dentro do nosso coração. Mas há um Espírito que te coloca na provação e que se coloca com você na provação. E que geme com você nas tuas fraquezas. A oração do Espírito Santo não é uma oração fria. É uma oração de quem sente junto. É uma oração de quem é empático. É uma oração com gemidos. Há um Deus que sofre do teu sofrimento. Há um Deus que sofre diante das tuas dificuldades e dores. Há um Deus que sofre durante a pandemia. Há um Deus que sofre diante das situações difíceis que Ele nos coloca. Porque Ele é um Deus empático, amoroso, que se relaciona conosco e que geme por nós. Gemidos inexprimíveis. Esse texto não está falando de línguas estranhas, línguas angelicais, ou o que quer que seja. Ele está falando do mesmo gemido que é nosso e que é da criação. É o gemido de sofrimento, é um gemido de um Deus que é empático conosco. E aquele que sonda os corações, diz o verso 27, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos como orar, porque não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Estamos no meio do sofrimento, e geralmente no meio do sofrimento é quando a gente ora pior. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer e só chora. Às vezes a gente não sabe as palavras certas, se Deus quer nos colocar no sofrimento porque Ele está nos punindo ou não. As pessoas me perguntam: Iago, o coronavírus é punição de Deus? Eu digo: eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu não tenho como ler o livro dos planos de Deus para o mundo. Deus está nos punindo por causa de alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que eu estou sofrendo e eu vou sofrer em Jesus para sofrer por Jesus e com Jesus.
Eu não sei se eu oro por arrependimento dos pecados pelos quais Deus está nos punindo, eu não sei se eu oro simplesmente por sabedoria para aguentar bem a provação, eu não sei se eu oro para que essa provação acabe logo, porque ela não é plano de Deus que dure por muito tempo, eu não sei como orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a gente sempre termina as orações e encharca as nossas orações com que seja feita a tua vontade, não a minha, como Jesus nos ensinou. Mas tem um Espírito que ora por nós, intercede por nós, chora conosco e ora gemendo de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste de forma plena e maravilhosa em nossa vida durante o sofrimento. O sofrimento não é um esquecimento de Deus. O sofrimento não é um erro, uma falha de percurso divina. O sofrimento é algo que está sendo cuidado debaixo da oração do próprio Espírito, de acordo com a vontade daquele que nos colocou no sofrimento. Nada sai do plano do Supremo Redentor. Nada sai do plano daquele que ora por nós, daquele que intercede por nós. Ele está lá conosco no meio da provação. Mas tem mais. O sofrimento também nos deixa mais parecidos com Cristo. A gente persevera em Cristo durante o sofrimento, porque o sofrimento é um dos instrumentos de Deus para nos fazer mais parecidos com aquele que é o nosso irmão. Participamos dos sofrimentos dele, então nos tornamos mais próximos dele. É o que lemos a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem. Todas essas coisas, todos esses sofrimentos, todas essas dores e mazelas, a pandemia coopera para o nosso bem, o coronavírus coopera para o nosso bem, a recessão econômica coopera para o nosso bem, estarmos confinados nas nossas casas cooperam para o nosso bem, não termos culto aos domingos cooperam para o nosso bem. Nós não conseguimos ver porque somos salvos na esperança. Nós não conseguimos ver porque ainda estamos na expectativa. Mas sabemos que Deus vai usar tudo isso para o nosso bem. Eu não sei o que Deus quer nos ensinar claramente com tudo isso. Eu não sei quais serão os efeitos e os resultados disso tudo na nossa vida, mas uma certeza eu tenho, Deus está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Tudo coopera para o bem. Tudo vai cooperar para esse bem superior, para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Somos chamados por Deus, não chamados de forma aleatória, mas chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito dele é nos fazer mais parecidos com Cristo. É nos fazer mais parecidos com o Senhor, que nós lemos no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem, não significa que tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem, não significa que o problema não vai nos tocar, ou que nós não vamos adoecer. Todas as coisas cooperam para o bem, significa que mesmo que a gente adoeça, mesmo que a gente empobreça, mesmo que a gente se entristeça, mesmo que a gente perca tudo, ainda assim, isso vai cooperar, juntamente vai trabalhar para um bem que é sermos a imagem do Filho de Deus. Você quer ser mais parecido com Jesus? Lembra que você adora um Cristo que foi assassinado. Você adora um Cristo que sofreu. Você adora um homem de dores. Você foi salvo por aquele que era o servo sofredor. Ser parecido com Jesus é participar dos sofrimentos do tempo presente, mas participar com fé, com confiança, sabendo que estamos sendo cada vez mais formados à imagem de Deus. Irmão, o sofrimento vai te amadurecer. O sofrimento vai aprofundar a tua fé. O sofrimento vai te deixar mais espiritual. O sofrimento vai te dar sabedoria e capacidade de servir e ajudar mais as pessoas à sua volta. O sofrimento vai te fazer mais cristão. Cristãos fracos, cristãos frágeis, cristãos incapazes de gerarem bons resultados no serviço da fé, geralmente são cristãos que não sofrem muito. Que a vida é fácil, que as coisas dão muito certo. Quando Deus quer amadurecer e crescer um homem, Deus o coloca na provação. Quando Deus quer fazer um homem e uma mulher de Deus cada vez mais parecidos com Jesus, Deus vai colocá-los no mesmo sofrimento que ele colocou seu filho. Beberemos de um cálice próximo do cálice que ele bebeu. Então seremos aproximados nesse propósito de sermos feitos à imagem daquele que é o Filho. Justamente para que esse Filho seja o primogênito entre muitos irmãos.
sendo todos nós irmãos dele, irmãos de sofrimento de Jesus, e ele o primeiro filho, e ele o filho mais velho, aquele que recebe o dobro da herança, aquele que comanda a família, aquele que é o Senhor sobre cada um de nós, como o primogênito de um grupo de irmãos que são muitos, são os mais variados, são tantos irmãos que são incontáveis, como lemos no livro do Apocalipse. É o sofrimento que vai dar a Cristo uma grande comunidade de pessoas próximas e parecidas com ele. Imagina que você é uma madeira, imagina que você é um mármore Carrara e você está sendo esculpido por Deus. Se você pudesse sentir como madeira, ou como mármore, como pedra, você sentiria dor. Mas a dor é nada mais do que a martelada de Deus tirando de nós tudo aquilo que nos faz mais diferente de Jesus. Ele pega pedra bruta, ele pega madeira selvagem, e ele simplesmente molda e nos faz cada vez mais a sua imagem, como uma obra de arte que reflete de forma cada vez mais plena e cada vez mais profunda quem Cristo é. Se você quer ser mais parecido com Jesus, abrace o sofrimento quando ele vem. Abrace a dificuldade quando ela vem, não como um masoquista que ama o sofrimento, mas como alguém que entende que o sofrimento é um instrumento ruim, difícil, doloroso para coisas ótimas, maravilhosas, melhores e incomparáveis que virão em breve. E esse sofrimento, irmãos, não pode nos separar dessa obra de Deus. Nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo e seremos glorificados para sempre. Essa palavra, glorificação, é a linguagem teológica daquilo que os orientais chamavam de deificação. Nosso corpo receberá essa glória. E é mais uma vez esse termo glória aparecendo aqui em Romanos 8. Essa glória futura que há de ser manifesta em nós como uma herança que receberemos juntos com Jesus. Seremos glorificados. Ora, mas aquele que Deus predestinou, diz verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. A gente tem um cordão inquebrável aqui. Nas nossas Bíblias é traduzido como um passado simples, mas o texto não é todo no passado, é uma indeterminação de tempo que o autor está tentando fazer, é chamar a atenção para o ato, não para quando. Se é passado, se é presente, se é futuro, isso não é o que está sendo dito aqui no grego. O que está sendo dito é que essas coisas acontecem, e acontecem como uma corrente, um todo contínuo. Você foi predestinado, foi chamado, foi justificado, foi glorificado. É isso que Deus faz. Deus predestina, aqueles que Deus predestina, Deus chama, aqueles que Deus chama, Deus justifica, aqueles que Deus justifica, Deus glorifica. Você está olhando para essa glória, meu irmão? Então permaneça firme, porque o sofrimento não vai te tirar da presença de Jesus. O sofrimento não vai te tirar do relacionamento com Deus. Você está olhando para essa glória vindoura, essa glorificação, essa herança em Cristo, permaneça, porque se você foi predestinado, se você foi chamado, se você foi justificado, você vai ser glorificado. E isso é indelével, há um todo completo, há uma verdade de perseverança dos santos aqui, quando a gente percebe que Deus nos mantém cada vez mais parecidos com Cristo através do sofrimento. O sofrimento nos deixa mais próximos do nosso Senhor. Deus transforma o mal em bem. Assim como na história de José, em José 50, quando ele diz que vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Quando eles fazem o mal a José e Deus faz o bem a José através do mal que ele recebe, assim Deus faz conosco. Mas ele não só nos coloca como reis sobre países, mas ele nos faz reis sobre os anjos, ele nos faz senhores sobre a criação, ele nos coloca para reinar com ele eternamente nessa nova terra que ele vai nos dar. A promessa da Escritura é uma promessa de prosperidade, de cura, de sucesso, mas não para essa vida, mas para uma vida depois daqui, onde viveremos longe de todo o mundo caído e encontraremos, ainda que os males intentem contra nós nos tirar do caminho de Deus, Deus produz o bem através disso. Os irmãos de José o derrubam no poço, o vendem como escravo, e Deus o faz alguém próximo do rei. O coronavírus pode tentar nos fazer mais frágeis, o coronavírus pode tentar nos fazer menos saudáveis, o coronavírus pode tentar nos fazer morrer, mas tudo de mal que os sofrimentos dessa vida tentam nos dar não funciona, porque Deus intenta o bem mesmo com isso tudo. Por isso que tudo coopera para o bem, por isso que tudo funciona para o nosso bem, porque Deus usa tudo isso para nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. Então, o nosso texto caminha para o seu final. A partir do versículo 31, nós temos o que os gregos chamam de peroratio. É um final emocional depois de algo mais argumentativo. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante de tudo isso, diante de toda essa verdade, e aí?
Diante de tudo isso que a gente colocou, de que a gente permanece firme nesse mundo caído durante os sofrimentos, porque a gente vai ser herdeiro com Cristo de uma glória incomparável, porque a gente vai ser liberto do sofrimento oriundo da terra caída, porque nós seremos redimidos completamente, porque o Espírito intercede gemendo conosco, porque o sofrimento nos deixa mais parecidos com Cristo. Diante de tudo isso, o que a gente diz então? O que diremos, pois, diante dessas coisas? E a resposta é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, o que é que vai nos tirar do caminho dele? Se Cristo está cuidando de cada um de nós, o que é que vai nos separar do seu amor? É uma infecção? É uma pandemia? É alguns domingos sem nos reunirmos como igreja? É recessão econômica? Se Deus é por nós, nada disso é poderoso contra nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, diz o verso 32, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cristo nos dá todas as coisas concernentes à salvação. Todas. Ele não só deu o Filho e disse se virem. Ele deu o Filho, ele deu a predestinação, ele deu o chamado, ele deu a justificação, ele deu a glorificação. Ele deu todas as coisas. Se Deus é por nós, se ele entregou o próprio Filho, se ele nos deu mais, se ele nos deu aquilo que há de mais valioso, que é o seu próprio Filho, como ele não nos dará a aplicação da obra desse Filho de forma plena e completa? O sofrimento do tempo presente não vai nos afastar desse amor, porque ele entregou o Filho. Como é que ele não nos entregaria a permanência na salvação? Se ele entregou Jesus, como é que ele não nos daria a glorificação? Como é que ele não nos daria a permanência? Como é que ele não nos daria graciosamente, junto com Cristo, todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos acusar? Essa linguagem lembra muito a linguagem de Jó, quando Satanás ia diante de Deus para acusar Jó. E Deus defende Jó. Essa linguagem é usada por Lucas no livro de Atos para falar dos acusadores de Paulo. Essa é a linguagem de Apocalipse 12, 10, quando o acusador de nossas almas é expulso dos céus. Satanás será expulso e ele não vai poder nos acusar, porque quem nos justifica é Deus. O nosso advogado é Jesus Cristo. Satanás pode chegar diante de Deus e falar tudo, e contar tudo. Satanás sabe tudo que você fez de errado. Satanás sabe todas as vezes que você não aguentou no sofrimento. Satanás conhece as nossas falhas e pecados, e ele pode dar toda a nossa ficha corrida diante de Deus. No fim das contas, seremos feitos justos, porque Jesus é quem nos dá a justiça. É porque naquela cruz ele morreu. E ele foi punido em nosso lugar. E ele foi ferido, separado de Deus, porque quando Deus o viu, ele me viu. E ele viu os pecados de sua igreja. Para que agora, quando Deus me veja, ele não veja aquele cara da ficha corrida. Ele veja o Cristo perfeito que viveu pleno com ele. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, como seremos condenados se o próprio Cristo, à direita de Deus, ora por nós? Se já não fosse muito, temos um intercessor aqui do nosso lado, temos um intercessor do lado do Pai. E aqui, ao nosso lado, o Espírito ora em gemidos por nós. E lá, ao lado do Pai, o Cristo ora intercedendo por nós. Como seremos então condenados se o próprio Cristo intercede à direita de Deus por cada um de nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem esse poder? Quem é forte o bastante? Em João capítulo 10 está escrito que nós estamos na mão de Deus e que ninguém pode nos tirar das mãos dele. Quem é mais forte que o amor de Deus? Que força do universo é mais forte que o amor do Senhor? Será a tribulação? Será a angústia? Tribulações geralmente são externas, angústias são internas. Sofrimentos externos não vão nos separar de Deus. Sofrimentos internos não vão nos separar de Deus. Você pode lutar contra batalhas à sua volta, elas não são poderosas o bastante para te tirar do amor do Senhor. Você pode enfrentar batalhas das mais profundas no seu interior, e isso não vai ser o bastante para te tirar do amor do Senhor. Pode ser tribulação, pode ser angústia, pode ser perseguição ou fome. Pode ser um mal físico que vem de fora, pode ser uma privação física que vem de dentro. Pode ser a nudez, atrelada à vergonha. Pode ser o perigo quando nós nos colocamos em situações onde nossa vida é colocada em risco. Ou a espada, sermos mortos, decapitados por permanecermos firmes na fé. O que de tudo isso é mais forte que o amor de Deus? Nada. A morte não é mais forte que o amor de Deus. A morte será tragada pela vitória do Filho.
A fome não é mais forte que o amor de Deus. É melhor ir faminto ao lado dele, comer do pão da vida, do banquete eterno, do que na fartura do mundo abandonarmos esse amor. O perigo, as ameaças não podem nos tirar desse amor. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Todo dia, irmãos, continuamente, a gente é entregue à morte. O mundo está desesperado com o coronavírus. E para nós, é só mais um dia onde somos entregues a morrer. Cristãos são íntimos da morte. A gente nasceu com a morte. A gente surgiu da morte. Porque nós somos convidados a carregar uma cruz, negar nós mesmos e seguir a Jesus em um caminho de morrer. O mundo pode ficar desesperado. Para nós, é só mais um dos sinais de que Ele está vindo, de que Cristo vem, de que as verdades do Evangelho se manifestam e que seremos levados para a manifestação desse amor. Todos os dias nós somos levados em direção ao matadouro. Todos os dias nós estamos morrendo ao lado desse Jesus. Em todas essas coisas, diz o verso 37. Não é por cima dessas coisas, não é evitando essas coisas, não é sendo sempre livres e libertos dessas coisas, mas em todas essas coisas, é no sofrimento, é na pandemia, é na privação, é em todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais que vencedor não é não passar por sofrimento e provação. Ser mais que vencedor é passar pelo sofrimento, é passar pela provação e sair disso mais parecido com Cristo Jesus. É passar pelo sofrimento e pela provação e sair mais a cara do Deus vivo. O mal, o mundo, Satanás, o diabo, os demônios, os inimigos de Deus tentam nos separar desse relacionamento eterno com Ele. Mas eles não conseguem, eles são derrotados duplamente. Porque não só eles não conseguem nos vencer, mas eles contribuem para o grande propósito daquilo que a gente procura, que é de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo, diz o texto. E isso se dá por causa do amor de Deus. Paulo estava bem certo da manifestação desse amor de Deus que impedia que nós fracassássemos diante da provação. Você vai permanecer, irmão, durante o coronavírus, você vai permanecer durante a quarentena, você vai permanecer durante a infecção, você vai permanecer durante o desemprego e a recessão, porque há um amor de Deus em Cristo Jesus que se manifesta, que ainda que a gente perca tudo, nós podemos perder tudo e ainda assim nós teremos tudo. Porque o que quer que seja tirado de nós é incapaz de nos tirar do amor de Deus. Esse amor vale mais que qualquer coisa que as catástrofes possam tirar de nós. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava certo, Paulo tinha uma convicção e uma certeza. Ele estava com Jesus e nada ia tirá-lo desse relacionamento com Cristo. Ele estava certo. A morte não era o suficiente, nada na vida era suficiente. Anjos, principados, forças espirituais não eram suficientes. Ele não tinha medo que o diabo tirasse de Deus, porque o diabo não tinha esse poder, os anjos não têm esse poder, os males de agora, os males do futuro, poderes humanos, coisas altas, coisas do profundo, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo nos foi dado, tudo já nos foi colocado. Já temos a manifestação completa dessa salvação. Aquele que entregou o seu Filho, como não nos daria junto com ele todas as outras coisas? Essa é a sua confiança em tempo de provações? Você recebe isso ou você vive durante esse período com medo, triste, amuado? Deixa eu encerrar com uma brevíssima ilustração. Nas minhas primeiras viagens para pregar o evangelho fora da cidade, eu fui em São Paulo levar 3 mensagens numa igreja, que era uma igreja muito rica. Então eu fui colocado numa situação que eu nunca tive na minha vida. Então, na época não tinha Uber, tinha um chofer na porta da igreja para me levar para onde eu quisesse, havia uma oferta bem generosa, havia um quarto de hotel, num hotel de muitas estrelas em Higienópolis, era uma coisa assim altamente luxuosa. E foi uma experiência que eu não repeti nenhuma outra vez na minha vida. Eu tinha 18 anos na época, eu estou agora 9 anos depois, eu simplesmente nunca passei por uma experiência como essa de novo. E foi uma das minhas primeiras experiências de pregação. Isso nunca aconteceu novamente, nunca fui tratado com tanto requinte como fui naquela igreja muito rica naquele período. E eu fiquei no hotel, e foi minha primeira vez no hotel, eu nunca tinha entrado no hotel na minha vida. E tinha um frigobar, eu vi o preço do frigobar e eu achei tudo absurdamente caro. Se você já ficou em hotel, você sabe que é tudo muito caro.
havia algum recurso comigo por causa da oferta, mas eu não queria gastar aquele recurso, porque eu não ganhava aquele dinheiro o tempo inteiro. Então eu queria poder investir aquele recurso de forma um pouco mais sábia do que comprar refrigerante de R$20 e Trident de R$15. Então eu simplesmente não comi nada, não peguei nada do frigobar. Comia coisinhas aqui e acolá, mas eu ficava todos os dias me vangloriando de que eu consegui passar mais um dia sem tirar nada do frigobar. Quando eu fui fazer o check-out no hotel, o moço perguntou se houve algum consumo no frigobar e eu falei com uma alegria e uma força de um espartano: não, não comi nada, não peguei nada, não houve nenhum consumo no frigobar. Ele: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olhou assim e disse: sim, já estava tudo pago, já estava tudo incluso. E eu fiquei um pouco triste, porque eu poderia ter comido todas aquelas coisas do frigobar. Tava tudo pago, já estava tudo incluso, fazia parte do pacote eu poder comer do frigobar, mas eu não sabia. E por isso eu vivi uma privação, quando eu não precisava estar privado. Eu não comi do que eu poderia ter comido, porque eu não sabia que já era meu. A gente vive uma vida de cristianismo no meio do sofrimento, sem saber de tudo aquilo que já nos foi dado. A gente vive um cristianismo sem entender o que é que Deus já comprou, o que é que está no pacote. E no pacote da salvação, no pacote de ter crido em Cristo Jesus, a todo o processo de glorificação, todo o processo de ser formado à imagem de Cristo, todo o processo de se aproximar de Deus e de ser feito co-herdeiro e receber uma herança eterna. Ele deu o seu Filho. Você não só disse creio em Jesus, levantou a mão, foi na frente de uma igreja, tem o seu nome no hall de membros e é isso, você que se vire. Você tem todo o pacote da salvação comprado, dado, é seu, use-o. Provai e vede, come disso, vive com confiança durante esse período de privação e provação. Porque Deus já deu tudo o que nós precisamos para vivermos próximo dele. Se você já vive debaixo dessa confiança, se você já recebeu Jesus na sua vida, você certamente pode gozar nisso, encontrar paz nisso, encontrar confiança e alegria nisso. Você pode orar grato a Deus, orar feliz, porque nada do que você está passando é em vão. Nada desse sofrimento é um erro de Deus. Tudo isso é um instrumento divino para te fazer mais parecido com Jesus. Agora, se você ainda não tem essa confiança, se você ainda não tem essa esperança na obra perfeita de Cristo, eu indico que você o procure. C.S. Lewis vai dizer que para um homem sem Deus, o sofrimento é como um grito. É como Deus usando um megafone para nos lembrar que algo está errado. E que esse mundo caído, está caído. E que esse mundo em que nós vivemos ainda geme. E que nós não fomos feitos para esse mundo limitado. Fomos feitos para uma nova casa, para um novo lar que Ele vai construir para nós. O coronavírus, a pandemia, a recessão, tudo isso é Deus dizendo a cada um de nós que essa não é a nossa morada final. Que existe algo para além disso aqui. E que existe luz depois da meia-noite. Que quando atravessamos o rio, existe uma vida, existe uma terra firme que está preparada para nós, através da obra de Cristo. Creia nisso. Eu tenho certeza que você encontra mais confiança em tempos de caos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua verdade. Que Cristo seja louvado por tudo. Que Cristo toque em nossos corações e que Ele transforme quem somos. Que possamos encontrar confiança plena e perfeita naquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa nos transformar e nos mudar através da sua palavra. Abençoa cada um dos irmãos que estão me ouvindo aqui. Traz salvação, traz conversão, traz lares cada vez mais firmes. Nos protege da doença, nos protege do desemprego, nos protege do mal. Mas se essas coisas nos alcançarem, mantenha os nossos olhos firmes na confiança e na esperança que os olhos ainda não conseguem ver, mas que estão lá, onde vírus nenhum toca, onde ladrão não rouba, onde os bancos não quebram, onde não há desemprego, onde não há dor, onde não há doença, onde não necessitaremos de remédios ou hospitais. Porque a luz de Cristo vai brilhar em tudo e em todos. A glória que provém de Deus. Se nós oramos no santíssimo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma boa semana, com confiança, com um coração grato e firme no Senhor. Até semana que vem, na próxima transmissão aqui dos Sermões da Pandemia. Que Deus os abençoe e até a próxima.